Quando seu gato se espreguiça exatamente no momento em que te vê, você sabe mesmo o que isso significa? Parece que ele está apenas se alongando. Mas por trás desse pequeno gesto existe algo que a maioria dos donos de gatos nunca percebe. É um dos sinais mais íntimos que o seu gato pode te dar. E se você ignorar isso, como a maioria das pessoas faz, pode estar fechando o único caminho pelo qual ela tenta se conectar com você. Vamos começar entendendo o que esse espreguiçar realmente significa. Primeiro, o seu gato não se estica por causa dos músculos. Aqui vai uma pergunta que quase ninguém faz. Se o seu gato só quisesse aliviar a rigidez, por que ele faz isso sempre exatamente quando você entra no cômodo? Por que não 5 minutos antes, quando você ainda nem estava lá? Porque não tem a ver com o corpo dela. É você quem desencadeia esse momento. Pesquisadores que estudam o comportamento dos gatos chamam isso de espreguiçar social. É uma ação consciente, desencadeada pela sua presença, não por músculos tensos, não por ter acordado, mas por você. Pensa nisso por um instante. Sua gata te vê e alguma coisa no cérebro dela diz, agora. Esse timing não é coincidência, é comunicação. E o que torna tudo ainda mais fascinante, os gatos não fazem isso com qualquer um. Se você percebeu que sua gata se espreguiça mais na sua presença do que na de outras pessoas da casa, isso não é por acaso, isso é preferência. Essa é a sua gata te dizendo, na linguagem silenciosa dela, que você é importante para ela. A maioria dos donos acha isso fofo e simplesmente segue em frente. Mas você não é como a maioria dos donos. Agora você sabe que sua gata está estendendo a mão para você. E se a sua gata nunca se espreguiça quando te vê, não pule o resto. O que isso significa pode te surpreender, e vamos voltar a esse assunto na última parte. Em segundo lugar, sua gata aprendeu esse comportamento só pra você. Você já se perguntou se gatos selvagens também fazem isso? A resposta é não. E é exatamente aqui que a coisa fica realmente pessoal. O alongamento social que sua gata faz quando te vê não existe na natureza. Gatos selvagens nunca desenvolveram esse comportamento porque não tinham motivo para isso. Não havia ninguém com quem eles precisassem se comunicar dessa forma. Mas quando os gatos começaram a viver ao lado dos humanos, há milhares de anos, algo mudou. Eles começaram a desenvolver sinais que são destinados apenas a nós, como miar quando adultos. Isso é algo feito para os humanos. Gatos selvagens só miam quando são filhote. O pisca-lento foi desenvolvido para fortalecer o vínculo entre humanos e gatos, e esse alongamento é a mesma coisa. Seu gato não funciona com um software antigo. Ele funciona com uma versão atualizada. Uma versão que evoluiu especificamente porque os humanos passaram a fazer parte do mundo deles. Um estudo publicado na revista científica Animal Cognition descobriu que os gatos domésticos desenvolveram um repertório único de comportamentos que são usados exclusivamente na interação com humanos, não com outros gatos nem com presas, só conosco. Então, quando seu gato se espreguiça na sua frente, ele não está fazendo algo instintivo, ele está fazendo algo aprendido, algo por qual seus ancestrais não tinham motivo algum. E isso torna tudo ainda mais significativo. Terceiro, seu gato te marca secretamente com as patas. Você sabia que seu gato tem glândulas odoríferas em lugares que provavelmente você nunca imaginou? Uma delas fica exatamente entre as almofadinhas das patas. E é aqui que fica interessante. Quando seu gato se espreguiça, especialmente quando ele amassa ou pressiona as patas em alguma coisa, essas glândulas são ativadas. Elas liberam feromônios que são totalmente imperceptíveis para nós, mas enviam mensagens claras para outros gatos. O que isso tem a ver com você? Quando seu gato se espreguiça perto de você, no sofá onde você está sentado, na cama onde você dorme ou bem aos seus pés, ele não está apenas dizendo oi. Ele está deixando marcas invisíveis que dizem: esse aqui é meu. Isso é territorial sim, mas não de forma agressiva. É o território do conforto, do espaço seguro. Essa pessoa faz parte do meu mundo. E eu quero que todos saibam disso. Você nunca vai sentir o cheiro, nunca vai ver, mas pro seu gato, ele acabou de escrever o nome dele em você. E aqui tá a parte que muitos donos acham surpreendentemente comovente. Seu gato não faz isso com qualquer um. Ela faz isso com as pessoas e lugares que ela aceitou no seu círculo íntimo. Quarto, por que seu gato se estica mais para algumas pessoas? Talvez você tenha notado que seu gato se estica na sua frente, mas mal percebe outro morador da casa. Isso não é coincidência e definitivamente não tem nada a ver com quem dá comida para ele. Gatos são exigentes, quase impiedosos assim. Quando eles se esticam na frente de alguém, não estão fazendo um número de circo. Eles mostram quem ocupa o lugar mais alto em seu mundo interior.
Em estudos com vários gatos, pesquisadores observaram que os gatos não demonstram os mesmos comportamentos sociais para todas as pessoas da casa. Eles escolhem favoritos, e esses favoritos recebem mais contato visual, mais piscadas lentas, mais vocalizações e sim, mais alongamentos. Então, se o seu gato passa pelo seu parceiro sem nem olhar para ele, e no momento em que você se senta, se estica todo, isso não é coincidência. Isso aí é anarquia. Você é a pessoa dela. E aqui vem a parte que pode doer um pouco se você estiver do outro lado. Se o seu gato se estica para outra pessoa, mas não para você, isso não significa que ele não gosta de você. Só quer dizer que você ainda não chegou nesse nível. Gatos precisam de constância, energia tranquila e tempo. O vínculo é conquistado, não dado de presente. Quinto, o alongamento que acontece quando você acorda. Você já acordou de manhã, abriu os olhos e viu seu gato ao seu lado se espreguiçando? Quase como se ele estivesse esperando. E tava mesmo. Gatos são animais crepusculares, o que significa que eles são mais ativos ao amanhecer e ao entardecer. Enquanto você dormia, seu gato provavelmente ficou acordado por horas. Ele poderia ter se espreguiçado a qualquer momento, mas não fez isso. Ela esperou até você abrir os olhos. Isso não é coincidência. Isso é um ritual. Pesquisadores de comportamento acreditam que esse alongamento especial serve como uma saudação, um recomeço, uma forma de dizer: você voltou para o meu mundo. Podemos começar. É a versão do bom dia do gato, e eles reservam isso para as pessoas com quem tem o vínculo mais forte. Se você mora sozinho com seu gato, talvez ache isso algo natural, mas repare da próxima vez que você receber visitas. Provavelmente, seu gato não vai se espreguiçar de manhã na frente deles. Esse comportamento é reservado para você. Também existe uma dimensão de vulnerabilidade. De manhã, seu gato ficou de olho em você enquanto você estava inconsciente. Esse espreguiçar ao acordar é ela finalmente relaxando, baixando a guarda, te dizendo: sobrevivemos a mais uma noite. Sexto, por que seu gato se estica exatamente no seu caminho? Você já tentou ir até a cozinha e de repente seu gato está deitado atravessado na porta ou esticado no corredor, bem no lugar por onde você precisa passar? Isso não é falta de timing. Isso é estratégia. Os gatos têm uma percepção aguçada da dinâmica do espaço. Eles conhecem seus caminhos, conhecem seus hábitos, e quando eles se esticam exatamente no seu trajeto, eles se colocam em um lugar que você não pode ignorar. Tente pensar nisso pela perspectiva deles. Eles poderiam se esticar em qualquer lugar, atrás do sofá, debaixo da mesa, em um canto onde você nunca os notaria. Mas eles não fazem isso. Eles escolhem o único lugar que garante que você vai parar. Isso é busca por atenção. Sim, mas não de um jeito desesperado. É confiante, quase arrogante. Seu gato tá dizendo: eu sei que você tá ocupado, mas eu sou mais importante do que para onde você tava indo agora. E na maioria das vezes ele tá certo. A maioria dos donos para instintivamente, olha para baixo, ri ou fala alguma coisa. O gato conseguiu o que queria. Só atenção, um momento em que ele se tornou o centro das atenções. Alguns especialistas em comportamento veem isso como uma pequena ação de controle. Seu gato está testando se consegue desviar sua atenção quando quiser, e toda vez que você para, confirma para ele que sim, ele consegue. Sétimo, o que significa se o seu gato nunca faz isso? E se o seu gato não se espreguiça quando te vê? Primeiro, não entre em pânico. Isso não significa que seu gato te odeia ou que o vínculo de vocês está quebrado, mas vale a pena prestar atenção. Gatos que não se espreguiçam na frente dos donos geralmente se encaixam em uma de duas categorias. Ou eles não se sentem totalmente à vontade no ambiente, ou aprenderam que se espreguiçar não gera nenhuma reação. Lembra do que dissemos antes? Esse comportamento se desenvolveu para os humanos, mas só continua existindo se funcionar. Se o seu gato se espreguiçou 10 vezes na sua frente e você simplesmente passou reto todas as vezes, sem perceber, ele aprendeu que esse sinal não chama sua atenção. A boa notícia é que isso pode ser reconstruído. Começa a prestar atenção. Quando o seu gato fizer algo que pareça uma tentativa de contato, pare um instante. Reconhece isso. Um piscar de olhos lento, uma palavra suave, um carinho delicado, se ela estiver aberta a isso. Você está ensinando a ela que os sinais dela chegam até você. Para gatos que parecem geralmente tensos, observe o ambiente ao redor. Barulhos altos, rotinas imprevisíveis ou bagunça em casa podem fazer com que um gato mantenha o corpo tenso o tempo todo. Ela não vai se espreguiçar porque não se sente seguro o suficiente para relaxar. Dê tempo a ela. Seja constante e observe o que acontece depois. E agora você sabe o que realmente significa quando seu gato se espreguiça. Não se esquece de se inscrever no meu canal do YouTube para descobrir ainda mais conteúdos como este.